4, 3, 2, 1, vai! Olá, meninas! Oi, Olá! gente! Como estão vocês aí nesse clima fim de ano? Eu acabo de chegar aqui em Miami para ver meu filho e tem alerta para furacão. Mas Sério? Não, sério, um alertazinho. Eu tô no Brasil, encontrei com você, né, Silvia, em São Paulo semana passada. Agora eu tô no sul de Minas Gerais, vim ver minha família e daqui 2 dias tô voltando para Nova York. Essa árvore de Natal aqui foi montada pela minha mãe. E a Márcia? Eu tô aqui em Buenos Aires. Esse ano eu decidi não ir ao Rio no fim do ano, que tradicionalmente a gente até já se encontrou no Rio, né? Mas esse ano eu decidi ir depois do Carnaval. Acho que tem muita notícia aqui. Enfim, não sei. Decidi, vou depois do meu aniversário. O ano aqui na América Latina foi muito agitado em 2019, né? E agora é meio a vez da Argentina ser notícia até o finalzinho do ano, né? Eu acho que tem muita gente pensando um pouco como você, assim, de não sair, não desligar muito, porque tá acontecendo muita coisa. Márcia, você não quer contar um pouquinho o que foi que mexeu tanto aí com os argentinos, com esse super pacote que o Congresso botou em tempo recorde, né? Senado e Câmara, e que já tá gerando alguns problemas. O que você achou? Verdade. Acho que foi a notícia do fim do ano, né? 10 dias depois de tomar posse, o Alberto Fernandes já mostrando, será que é o nascimento do albertismo? Mostrando seu poder, né? O pacote econômico gerou muita polêmica, porque dá muita autonomia ao presidente, né? Ele vai poder tomar muitas decisões por decreto, por exemplo, se vai aumentar e quando aumentar os benefícios de grande parte dos aposentados. E é também um impostaço, segundo analistas, porque gera impostos para você comprar dólar, para o setor agropecuário. No fundo, a Argentina está sem dinheiro, o governo precisa, com urgência, ter dinheiro em caixa, e precisa negociar com o Fundo Monetário Internacional, tem uma inflação galopante, uma herança complicada deixada pelo governo anterior, do Macri, que reclamava do governo da Cristina. Do anterior. Esse pêndulo, né, que é a Argentina, a economia vai para lá, vem para cá. Vamos ver qual vão ser os efeitos disso, né, Mônica? O que vocês acham? Depender do dólar, né, do comportamento do dólar e do efeito na inflação, né? Não sei como você acha, Mônica. Vai ter uma maior intervenção do Estado na economia, uma intervenção que a gente já viu acontecer na Argentina, essa intervenção. Não é a primeira vez. Estão recorrendo a medidas que, aliás, já tinham usado antes. Eu acho que existe um consenso na população que, do jeito que as coisas estavam com o macro e tal, do Mercado Livre, tudo isso, não estava funcionando. Não sei se por falta das boas medidas ou não, mas ficou associado ao fato de que neoliberalismo, pronunciar isso às 7 horas da manhã é complicado, não funciona. Então, agora vamos tentar um outro sistema. O outro sistema, o que eu achei, não sei se vocês concordam, o Martín Guzmán, que é o ministro da Economia, que todo mundo diz, é um rapaz jovem, 37 anos, discípulo do Stiglitz, ele fala de uma forma super tranquila, tem dado bastante entrevista, umas 2, né, desde que assumiu, e todo mundo diz, falta plano. Falta, mas ele meio que deu as linhas básicas, que são, isso que a Márcia estava dizendo, que são, a Argentina está numa linha fina, estamos como que na beira de um precipício. O meu primeiro objetivo é não deixar o país cair. Então, não é crescer, nem aumentar, nem ficar, nem fazer todo mundo feliz. E essas primeiras medidas são meio para isso, para meio segurar o dólar, que voltou a ser. Tem limitação à compra de dólar. E na Argentina, você falou que tem alguma coisa relacionada com dólar, acende uma luzinha vermelha. As pessoas dizem, nós estamos numa situação crítica. Eu liguei para você, Mônica, esses dias você estava com a Márcia num outlet em Buenos Aires. E era a véspera da sua viagem aí para Miami.
E aí eu fiquei pensando, por que você estava num outlet em Buenos Aires com a Márcia Carmo, se você estava indo para Miami, se todo brasileiro vai para Miami justamente para ir em outlet? Deixa eu contar que eu odeio ir, eu pessoalmente odeio ir a outlet fazer compras. Mas você foi. Lá eu não posso falar muito que eu estou aqui com a Márcia, porque estamos num outlet. Eu falei, tá bom. Mas eu vou, tipo, quando uma amiga vai e tal. A Márcia foi e disse... Ah lá, tá jogando a culpa na Márcia agora. Aí fomos. E a razão é também isso. Todo mundo vem para Miami comprar, fazer compras em dólares. Então, eu tinha pesos. Valia mais para mim gastar meus pesos do que eu sair a comprar esses dólares, que já estão sendo vendidos no mercado blue. Somando isso, o valor do peso, mais a taxa, mais a oferta do outlet, de 2 por 1, que é o que a gente viu, vamos comprar camisas, valia muito mais a pena. Bom, mas falando um pouco na América Latina desse ano e o que vem, né? Porque vai ser um ano complicado e agitado de cobrir, né? Só nesse segundo semestre de 2019 a gente teve eclosões, assim, de distintas naturezas, né? No Equador, no Peru, no Chile, na Bolívia, e nenhuma dessas questões estão completamente resolvidas, né? O Equador conseguiu deixar em suspenso ali a questão do aumento, mas de algum jeito vai ter que fazer algum ajuste e tem que se harmonizar ali com a população indígena. A Bolívia vai ter eleição agora no primeiro semestre, também temos que ver o quanto o Evo, que aliás está morando aqui perto da minha casa, aqui em Buenos Aires. Fala rapidinho, você já disse que ele está a 26 minutos de caminhada da sua casa, eu né? pus no Google Maps aqui o endereço que me passaram e é facinho lá, eu vou dar um pulo lá a qualquer hora, porque ele às vezes sai e faz selfie com as pessoas, assim. Tem um grupo, não está sozinho, ele está com ele, o vice-presidente dele, algumas ex-ministras, tem todo um séquito. E uma grande população boliviana na Argentina, né? Bom, e ele tá tudo menos de férias, né? Ele tá fazendo várias reuniões com líderes do MAS, o MAS é o partido dele, que estão vindo para cá, e a ideia é fazer um ato ali para a escolha da candidatura. Então, todas as crises que foram abertas, iniciadas, inclusive a do Chile, que você teve cobrindo também, Mônica, elas vão continuar em 2020. E não só essas, como as que estão apenas começando a germinar, né? Que é a da Colômbia. Não sei se aqui na Argentina vai acontecer alguma coisa assim, se a gente caminhar por uma hiperinflação. E o Brasil, uma grande incógnita, né? Aliás, eu queria perguntar para a Patrícia, que ficou 1 ano e 2 meses fora do Brasil, qual a sua sensação vindo de fora, assim, ficando 1 ano nos Estados Unidos do Brasil? Não tanto da política e tudo mais, mas as coisas que você encontrou, assim, você achou que houve uma mudança de comportamento das pessoas? Eu estive em São Paulo e aqui no sul de Minas Gerais. Eu senti as pessoas mais otimistas. Quando eu saí daqui do Brasil há 1 ano e 2 meses, eu estava em Brasília. E eu senti, assim, um pessimismo misturado a uma insegurança, pode ser. Eu assim, taxista, mas e aí? O brasileiro é um povo muito para frente, otimista, e há 1 ano eu sentia que tinha, assim, um medo generalizado, sabe? De perder o emprego, acho que é um pessimismo mesmo. Eu senti o humor das pessoas mais leve, apesar de ter sido 1 ano difícil, né? Muitos amigos jornalistas que, enfim, perderam o emprego, não só na nossa área, tantas outras áreas, né? Que foi 1 ano realmente muito difícil. Mas eu senti as pessoas mais leves, assim, sabe? Nessa cidade que eu tô aqui no sul de Minas, que é Itajubá, eu senti que o comércio está renovado, as lojas estão, assim, reformadas, novas, então houve uma injeção de dinheiro, tá bonita a cidade. Em relação aos preços, em São Paulo, eu achei mais caro do que há 1 ano. Fiquei um pouco, assim, assustada com o preço de algum... mesmo. Tá caro mesmo. O nosso café, nosso café da manhã, né? Gente, o nosso café da manhã... Foi caríssimo. Aqui, um pãozinho aqui, não sei o quê, 70 R$48. R$48, 2 pessoas. Café da manhã, numa padoca, do lado do Copan. Puro centro 500 ali. pesos argentinos. Caríssimo.
Eu também acho, por exemplo, que a Venezuela, que andou meio silenciosa nos noticiários, vai voltar a ser um assunto, porque já no dia 5 de janeiro a gente tem a eleição interna da Assembleia Nacional, ou seja, eles vão ter que escolher um novo líder da Assembleia, e está um pouco pactado que devem reeleger o Guaidó. Só que nas últimas semanas, o regime foi para cima de vários legisladores. Prendeu esses dias um deles, que é um dos mais próximos do Guaidó, prendeu vários suplentes. Ou seja, a ideia é minar um pouco a possibilidade dele ser eleito presidente da Assembleia, o que faria com que ele perdesse a liderança, né? E já no final do ano que vem tem as eleições legislativas, em que se a ditadura resolver interferir ali, como foi na Assembleia Constituinte, que a gente cobriu, né? Aí todos os órgãos vão estar na mão do chavismo. Então eu acho que a Venezuela vai esquentar também, além de todos esses que estão quentes aí. O fato também é humanitário, né? Porque teve outro relatório da ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, que é da Organização de Direitos Humanos da ONU. A situação das pessoas é dramática, né? Ou seja, Buenos Aires tem muito venezuelano, no Brasil, na Colômbia, mas chegam em condições muito tristes, e os que ficaram também, né? É uma situação. Então, a Venezuela, você tem razão, a gente sempre vai ter que estar ali meio acompanhando, né? Lá nos Estados Unidos vai ser um terremoto, né? Que vai ter impeachment com eleição junto, como é isso? Porque vocês falavam assim da Venezuela e desses outros assuntos aí eu pensava qual tema da América Latina vai ser utilizado com maior ênfase pelos candidatos, né? Porque tem eleição presidencial mesmo, como você bem lembrou aí, esse ano agora 2020, e o Trump passando por um processo de impeachment, que agora no fim de 2019 foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o que não significa que ele vai sair do cargo, porque ainda precisa da votação do Senado, de aprovação por 2/3 do Senado, que é de maioria republicana, ou seja, do partido do Trump. Então, assim, em teoria, ele seria absolvido porque ele tem maioria no Senado, né? Vamos ver o que acontece. Diferentemente do que como é no Brasil, quando é aprovado pela Câmara dos Deputados no Brasil, o presidente, ele se afasta, né? Foi o que aconteceu com a Dilma, não significa que ela não é a presidente, uma presidente afastada até que o veredito final é dado pelo Senado. Nos Estados Unidos, o presidente continua no cargo e Trump está, como sempre, soltando marimbondos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora em 2020, muito turbulento. Isso afeta como o povo pensa, ou seja, o eleitor americano na rua, esse que não está acompanhando os debates em Washington, esse você acha que vai alterar o voto? Eu moro em Nova York, né? E moro no Brooklyn. E lá os democratas são maioria. Então, assim, eu tenho um cachorrinho, eu vou comprar, por exemplo, saquinho para pegar, enfim. Saquinho para pegar, enfim. We know. E tem muito saquinho com as caras do Trump, entendeu? Muito saquinho que você vai nas lojinhas de pet shop do lado do meu bairro do Brooklyn com a cara do Trump, fazendo piada com a cara do Trump, entendeu? Assim, ele é odiado. Ele fazem piada com a cara dele. Então, eu tô dando só um exemplo que até no pet shop, ali, né, da onde eu moro no Brooklyn, eles colocam ali no Dumbo eu sempre vou passear ali, que é muito bonito, tem um apartamento que eles colocam frases de efeito contra o Trump. Então, assim, ali, quem não gosta, não gosta, né? Em outras regiões dos Estados Unidos, as pessoas que votam ou que votaram por ele, imagino que ainda confiam, sabe? Então, vamos ver o que acontece. O Bill Clinton, por exemplo, né, que sofreu um processo de impeachment em 98. O impeachment também foi aprovado pela Câmara e ele foi absolvido no Senado. Ele estava já no segundo mandato e terminou o segundo mandato com a maior aprovação de todos os anos que ele foi presidente. Ele terminou o mandato com 73% de aprovação, tendo passado por um impeachment, que foi um escândalo que começou com uma questão imobiliária e depois também teve o escândalo sexual com a Mônica Lewinsky, a ex-estagiária da Casa Branca, que envolvia uma questão pessoal também ali. Então, depois de todo esse turbilhão, ele ainda terminou o mandato, enfim, de bem, assim, né, com o eleitorado. A pessoa que levou todo o processo adiante, o Ken Starr, era de uma antipatia
que realmente ele parecia o vilão da novela. Ele queria pegar o Clinton de qualquer jeito. E não funcionou, né? Nunca nenhum presidente saiu do cargo porque sofreu um impeachment nos Estados Unidos, né? Trump é o terceiro que teve um impeachment aprovado pela Câmara. Além dele, o Clinton, que eu falei, e também o Andrew Johnson em 1868. E o Richard Nixon, que renunciou antes que isso acontecesse. Então, não teve nenhum presidente que saiu do cargo por causa disso. Realmente seria histórico, seria que se isso acontecer com o Trump, né? Enfim, então, eu acho difícil acontecer, mas vamos ver. Não, mas a reeleição... Então, Mônica, você acha provável? Eu acho que ainda é cedo e ver aí realmente ele aí em campanha para ver como o eleitorado se comporta. Vamos, brindes! Uau! Também eu queria propor o brinde para o único país que não nos deu muito trabalho esse ano, e mais do que isso, foi um exemplo para toda a região, que foi o Uruguai. Não, isso coisa bonita. Coisa bonita das eleições do Uruguai, com respeito, com democracia, com, né? E um outro brinde, óbvio, a nossa concretização do nosso projeto. Ai, menina. O meu é suco, gente. Suco de laranja. Mas a gente vai falar a verdade. Sobre a Bolívia. Eu queria comentar uma coisinha, desejar para todo mundo, para vocês e pra gente. Vê esse bichinho aqui, dá para ver? Esse é o Equeco, já que falamos sobre a Bolívia. O Equeco é uma divindade aimara que é da abundância. E em janeiro é a festa boliviana. É muito interessante a festa. Você quer um marido, você compra um galinho. Se as pessoas querem uma esposa, compra uma galinha. Então é assim, símbolos, né? Só reproduzindo a informação que eu apurei lá quando estive. E aí... não façam segundas interpretações. Não, então, enfim, que a gente tenha muita abundância, muitos programas, muita coisa boa. E vai ser muito interessante acompanhar a Bolívia também, porque o Evo, que está aqui em Buenos Aires, como a Silvia disse, vai ser, apesar da renúncia, da confusão de querer buscar o quarto mandato de uma maneira muito estranha, vai ser uma figura central na campanha do ano que vem, né? E eu espero que a gente se veja muito e fale muito e tudo. Eu gosto da palavra prosperidade, porque acho que é uma palavra que engloba tudo que a gente pode querer, né? Então, assim, que é saúde, amor, tranquilidade financeira, paz, né? Eu desejo prosperidade para vocês e sucesso para cada uma de vocês, que eu tanto adoro, tá? Fiquei muito feliz da gente ter concretizado o nosso projeto Enviadas Especiais em 2019 e que 2020 a gente tenha mais sucesso e que a gente consiga seguir juntas nesse caminho aí jornalístico que a gente escolheu. Não, seguir juntas profissionalmente, que a nossa amizade continue tão forte quanto o programa, ou mais ainda. Prosperando. A minha palavra para o ano que vem é mais assim, prosperidade seria muito bom, eu compro, assino embaixo, mas também uma coisa de, sei lá, algum tipo de plenitude, sabe, de tranquilidade, de não ficar atrás das coisas, assim, né? E aí eu também pensando em aventura. Gostei, Silvia, gostei. Não, a aventura como pode é, estar incluída. Aventura? Pode estar incluída. A aventura pode estar incluída na plenitude. Só não ficar tão assim, né? Com o coração aqui todo dia. Né? Um pouco mais de mais yoga. Vamos para o meio. Vamos tomar gás lacrimogêneo na cara na Venezuela. Né? Tipo... No Chile também. No Chile. Várias opções. Não, eu gosto da palavra prosperidade, aventura, tudo que vocês falaram, e acrescentaria uma que eu aprendi com um embaixador brasileiro, que foi embaixador aqui na Argentina, que contou uma história que eu achei super interessante, que disse que ele conheceu um cara que dava tudo para ele dava certo, e perguntou para ele: o que você faz? Ele, não, eu não tenho nada, mas eu entro na igreja e peço só uma coisa. Ele, o quê? Sorte. Se você tem sorte, você tem saúde, você tem trabalho, você tem honra. Segundo essa palavra, juntei com prosperidade e aventura para mim também. E plenitude, tá bom. Então, tá bom, gente. Então, cheers outra vez e até 2020. Merry Christmas. Feliz Ano Novo. Enviadas especiais. Um beijo. Um beijo. Tchau.
Não vai bater no computador que vai dar. Ô, gente, posso fazer uma pergunta? A Mônica tá bebendo um espumante super branco ou é água, Mônica? A Mônica, aqui são 7 da manhã. Eu tenho um amigo espanhol que diz que as papilas gustativas, espanhol, né? Que água, nem bebe água, acho. Que as papilas gustativas estão muito mais acordadas e mais sensíveis para os gostos das coisas pela manhã. Então que é a hora para você degustar uma bebida alcoólica bem de manhã. Cheers outra vez e até 2020.